Salve povo, aqui é o Zelota de volta, aparecendo nos vídeos. A nossa saga dos especiais aí de férias, mês de janeiro. Claro, a gente tá em fevereiro, dia 1 de fevereiro. Mas hoje eu vou trazer um especial para vocês, desse é o último dessa série, com o Aspa. Ele que foi um comandante do Império Romano do Oriente, era bárbaro, era ariano e tentou ser imperador. Mas como não podia, o que ele fez? Tentou manipular os imperadores, ser também o mestre das marionetes. Tentou copiar o Ricímero. Será que deu certo? Vamos ver nesse vídeo de hoje. Mas deixa eu contar essa história para vocês. Eu peço a todos aí que dê um tapote no like. Quem é novo, se inscreve aí no canal que tem muito conteúdo de antiguidade e idade média, com civilizações e personagens, tem reinos, enfim, tem muitas histórias. Me sigam no Instagram para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados. E quem puder contribuir com o canal, é só fazer parte aí do nosso acampamento Zelota, que é a nossa área de membros. Tem um link aí na descrição, ou tem um botãozinho aí do lado, embaixo da tela, do lado acho que do canal fica, né? O YouTube mudou o layout, algumas coisas ficaram diferentes. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, vamos lá para a história do Flávio Ardabuário Aspa. Ele que foi o último germânico com influências no Império Romano no Oriente. Ele nasceu no ano de 400 depois de Cristo e era filho de Ardabuário, né? Tem o mesmo nome ali que ele pegou, que foi um grande comandante do Império Romano do Oriente. Cara também muito influente por lá, mas não teve as mesmas ambições do Aspa. Foi um cara mais humilde. O Aspa ele tinha origem alana por parte de pai, no caso os alanos, ainda os alanos originais, né, que surgiram nas planícies iranianas, e depois vão migrando por todo o território do Império Romano até se firmarem lá na Península Ibérica. Eles vão viver ali no território onde hoje é Portugal. E aí o Aspa ele vai ter essa origem bárbara duplamente, né, como filho de um bárbaro que era um alano, e a mãe dele que era de origem gótica. Inclusive ele tem uma origem aí, a origem gótica com pessoas conhecidas aí, personagens importantes. Bom, e o que significava o nome dele em iraniano era cavaleiro, né? Bem interessante para o personagem. Bom, o Aspa ele começou a acompanhar o pai dele em algumas campanhas militares. A mais importante dessas no início de carreira dele ocorreu em 424, que foi contra um usurpador, que foi o Joanes, que também é chamado de João, depende da fonte, e que tentou usurpar o trono do Valentiniano III, que era criança ainda, era o sucessor do Teodósio II. Então ele aproveitou essa brecha, tentou dar um golpe, mas aí o Ardabuário conseguiu evitar esse golpe. E o Aspa teve grande destaque aí nessa campanha, sendo fundamental para assegurar o trono do Valentiniano III. E essa campanha foi tão bem sucedida, né, que o Valentiniano III ele vai se tornar imperador, mas quando ele era criança, a mãe dele, a Gala Placídia, ela vai ficar como uma imperatriz regente. E aí a história vocês podem acompanhar nos vídeos do Valentiniano III, enfim, tem outros vídeos aqui no canal para vocês se aprofundarem mais nessas histórias. E o sucesso foi tão grande nessa campanha que o Ardabuário, o pai do Aspa, acabou sendo eleito cônsul em 427 depois de Cristo. Agora o Aspa ele vai se destacando dentro do exército do Império Romano do Oriente, chegando a se tornar também o chefe do exército romano, o grande comandante, o Magister, né, que seria o comandante do exército romano do Oriente. Ele acaba participando da negociação de paz com o Genserico, né? Os vândalos já tinham ocupado o norte da África, pelo menos a porção ocidental, e pertencia ao Império Romano do Ocidente, né? No caso ali em Cartago. A parte oriental que o Império Romano do Oriente tinha era uma parte da Numídia, o Egito, e ali os vândalos estavam começando a atacar também o lado do Oriente, e o Aspa acabou sendo importante nessas negociações de paz
por o Gesserico. Bom, depois mais na frente no futuro ele acabou atacando, mas aí é história que está em outro vídeo. Bom, e aí o Aspar, ele, com esse sucesso que ele teve na sua carreira militar, assim como o pai, também foi eleito cônsul em 434, onde ele ganhou mais poder, e aí a sua ambição também começou a aumentar. Foi aí que ele acaba pensando em assumir o trono. Só que tinha um problema que, claro, ele não poderia ser um imperador. Primeiro, porque ele tinha sua origem bárbara, e segundo, porque ele era um cristão ariano. Então ele não poderia assumir, né? O arianismo era uma religião, no caso era uma dissidência do cristianismo, que era considerada uma heresia, né? Tanto lá no lado ocidental do Império Romano, como também do Oriente. Bom, nessa época o cristianismo era basicamente o mesmo, tanto do Império Romano do Ocidente como do Oriente. Depois, com o tempo, é que o do Oriente vai tendo algumas alterações, a gente tem essa separação, né, com a queda do Império Romano do Ocidente. Mas enfim, aí como ele não poderia ser imperador, então ele vai pensar em fazer o quê? Né? Ser um criador de reis, um criador de monarcas e manipulá-los, né? Os famosos imperadores fantoches, usando a mesma estratégia que o Ricímero estava fazendo no Ocidente. Lembrando que os dois eram contemporâneos, né? Só que o Ricímero viveu mais tempo. Bom, e aí ele fez o seguinte como estratégia. Ele vai pegar um cara que fazia parte do exército dele, de uma baixa patente ali, um subordinado dele, que era o Marciano. E o Marciano acaba se casando com Pulquéria. Pulquéria era a irmã do imperador Teodósio II, né, que era neto do famoso e lendário Teodósio I. E aí o que acontece foi que o Teodósio II faleceu em 450, e quem assume o trono foi justamente o Marciano. Porque a filha do Teodósio II, ele não teve um filho, ele teve uma filha, que era a Licínia Eudóxia, que se casou com o Valentiniano III e foi lá para o lado do Império Romano do Ocidente. E o Marciano ficou reinando, mas o reinado dele foi curto, durou até 457. Ele não deixou herdeiros. E aí ele também teve filhas, né? Então ele teve um genro, que para quem conhece o canal Saga Romana, Saga Bizantina, bom, deve lembrar, que era o Antêmio. E o Antêmio, ele foi um cara que não chegou a ser oficializado como um sucessor do Marciano. Então aí ficou essa brecha em que o nosso querido Aspar vai começar a atuar para manter-se ali no trono. Então o que é que o Aspar faz? Ele vai barrar essa nomeação do Antêmio, que depois acabaria se tornando imperador lá no lado do Ocidente, e o Senado vai começar a debater sobre quem seria o nome, quem queria assumir o trono, né? Por um momento os dois impérios ficaram sem imperadores, né? Foi um momento tenso. E aí, claro, Ricímero fazendo o que queria lá, acabou colocando um majoriano. Quem quiser conferir o vídeo do Ricímero, foi o primeiro vídeo que eu postei no ano, vou deixar o link aqui, aqui em cima, um cardzinho, dá uma chegada lá. Bom, e aí o Aspar, ele, bom, como estava também dando as cartas no Oriente, ele resolve escolher um outro candidato ao trono, que era o Leão I, que era um cara de baixa patente no exército que ele poderia controlar. Aí o Leão assumiu o trono em fevereiro daquele mesmo ano e acaba assumindo. Bom, aí quando chega no ano de 470, o Aspar e o Zenão começam a se bicar. Dois bárbaros extremamente ambiciosos. O Zenão, ele era um cara muito próximo do Leão. Ele era de origem áurea e ele comandava aquela guarda que o Leão montou, o Leão I, formado apenas por Isáurios. E aí imagina a situação como é que ficou. E aí o Aspar, para não perder o poder, ele, pô, você tá aí por minha causa, né? Então ele chega e faz uma proposta nada decente para o Leão I, que seria de casar o Patrício, que era o filho mais novo do Aspar, com a Leôncia, que era filha do Leão I, nomeando como César, ou seja, vice-imperador. E aí, claro que teve o maior barulho,
né, tanto o clero como o povo lá em Constantinopla não consideravam o patrício como um cara legítimo ao trono, pelo fato dele ser ariano. Então ele não poderia assumir o trono. E aquela nomeação vai causar um grande tumulto em Constantinopla, lá no hipódromo de Constantinopla, né? O hipódromo era tão importante para Constantinopla como era o Coliseu em Roma. E teve o movimento dos monges, né? Que eram os monges Acomete, que era uma congregação do cristianismo ortodoxo. E esses caras, eles rezavam o dia inteiro, né? Se alternavam, ficavam 24 horas por dia rezando. Então eles foram totalmente oposição a essa nomeação do patrício como César. Então Aspa e o Leão prometeram ali aos bispos que o patrício só se tornaria o César após a sua conversão à ortodoxia. E essa conversão também só iria acontecer antes dele se casar com a Leôncia. Aí quando chegou no ano de 471, o Leão sabia, né? Claro que o Leão não era besta. Ele é um cara muito inteligente, um cara que inclusive fez de tudo para tentar fazer, né? Vou salvar o Império Romano do Ocidente. Só que o Ricímilo sabotou tudo lá. E aí o Leão primeiro chegou com o Zenão, começaram a fazer aqueles acordos e vamos nos livrar do Aspa. E aí ele sabia, né, que o Aspa era uma cópia do Ricímero. E aí ele vai e manda organizar uma festa de noivado do patrício com a Leôncia. E lá foi organizada no palácio de Constantinopla a armadilha. Então os Isáurios, né, que era essa guarda pessoal do Leão I, atacaram o Aspa e o patrício durante esse evento. Os dois estavam desarmados, foram atacados e despachados para o mundo além-vida. Bom, algumas fontes dizem que o patrício teve ferimentos graves, mas conseguiu escapar com vida ainda dessa armadilha aí. E aí o casamento acabou, claro, não acontecendo. Os planos de Aspa, assim como ele, foram para o mundo além-vida. E assim também acabou essa influência germânica lá no Império Romano do Oriente. Bom, o que aconteceu depois foi que a Leôncia se casou foi com o Zenão. E depois viria a se tornar Imperador Romano do Oriente. Ou bizantino, né? Já que quando ele estava no trono, o Império Romano do Ocidente havia caído. E o outro filho do Aspa, que era o Ardubário, ele acabou também sendo acusado de traição pelas articulações que o Aspa estava fazendo e também foi despachado para o mundo além-vida. E esse cara foi um cara que teve muitos postos importantes também, né? Como ele chegou a comandar a cavalaria do Império Romano do Oriente e também comandou o exército romano do Oriente, assim como também foi cônsul em 477. E ele também estava neste evento que foi esse noivado aí do irmão do patrício e perdeu a vida aí nessa história toda. Bom, como vocês viram, o Aspa ele não foi tão longe como o Ricímero foi. O Ricímero teve muito mais sucesso, um cara mais influência, envolveu muito mais histórias, mas ele tentou e fez algumas articulações. Mas também se não fosse pelo Aspa, não teríamos aí um personagem tão importante no Império Romano do Oriente, que foi o Leão I, e na sequência o Zenão I, que também evitou que o Império Romano do Oriente fosse atacado pelos vândalos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima semana. Creio que na sexta eu devo estar colocando já uma enquete aí. Vou pensar no que eu vou colocar. Muita coisa para pensar, né? Mas enfim, a gente se vê aí na próxima semana. E quem faz parte do acampamento Zelota, eu vou estar falando sobre as ligações góticas do Aspa, suas origens e também como a sua fama permanece viva lá na Turquia, hein? Aí nos dias de hoje. Bom, vou ficar por aqui. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.